nome é Marcelo, tenho 37 anos, sou casado com a Márcia. Minha esposa está por aí em algum lugar. Está lá no fundo, já vi. Nós servimos na comunidade do Sagrado Coração de Jesus, lá no Jardim Recanto Suave, em Cotia. Nosso grupo de oração é o São Miguel Arcanjo 1, que acontece toda quarta-feira, a partir das 19h30, para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Todos encontraram aí 1 Macabeus? Quem não encontrou, levanta a mão aí, pede ajuda, pede pelo amor de Deus, misericórdia, socorro, qualquer coisa assim. Alguém vai te ajudar. 1 Macabeus, capítulo 2. Nós vamos ler, então, a partir do versículo 19. Mas antes de começarmos a leitura do texto bíblico, que é o mais importante para nós nesta tarde, o que vai conduzir, o que nos motiva a esta pregação, a este quarto momento de partilha da palavra, é uma frase de Chiara Luce, beata, devota de São João Paulo II, amava São João Paulo II, não só por ser papa da igreja, mas pelo carinho que ele tinha com os jovens, e ela, como jovem, tinha um amor recíproco. E a frase de Chiara, beata Chiara Luce, que nós vamos usar como norte, como direção para esta quarta pregação, é uma frase que ela dizia o tempo todo, quando ela descobriu então que estava com câncer. Ela ficou, quando chegou a notícia aos ouvidos dela, com 17 anos ali, 2 anos de luta contra o câncer. Com 17 anos ela descobre então, e ela ficou vários minutos em silêncio, absoluto silêncio. E quando finalmente ela abriu a boca, ela disse assim: se é a tua vontade, Jesus, é a minha também. Quero te convidar a repetir isso. Se é a tua vontade, Jesus, é a minha também. Mais uma vez. Se é a tua vontade, Jesus, é a minha também. A pregação deste momento tem o tema de voto de obediência. E como exemplo de obediência dos nossos tempos, falecida na década de 1990, com 19 anos, ela disse isso e nos ensinou o que é ser obediente a Deus. Quando diagnosticada com um câncer nos ossos, se não me engano, e entende todo o calvário pelo qual ela deveria passar, ela diz isso: se é de tua vontade, é da minha também. E a mãe dela dizia que o sim para Deus nunca saiu dos lábios dela. Ela nunca ousou dizer não para Deus. Ela sempre dizia sim. Para tudo, dizia sim. Então, ninguém melhor, talvez, como uma jovem para nós nesse retiro, para nos iluminar nesta caminhada e entender o que é obediência diante de Deus. Amém, irmãos? 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 19, vai dizer assim: Matatias respondeu-lhes: ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o escutassem, de modo que todos renegassem a fé de seus pais e aquecessem as suas ordens, eu, meus filhos e meus irmãos, perseveraremos na aliança concluída por nossos antepassados. Que Deus nos preserve de abandonar a lei e os mandamentos. Não obedeceremos a essas ordens do rei e não nos desviaremos da nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus, vamos saudar a palavra de Deus. Glórias e louvores ao Senhor por esta palavra. Antes de entrarmos na profecia do que Deus tem para nós nesta tarde, irmãos, precisamos entender aqui o contexto histórico desta passagem, deste texto bíblico de Macabeus. O livro de Macabeus leva o nome do filho de Matatias, que está aqui. Matatias respondeu a eles. O filho de Matatias se chamava Judas Macabeu. E por conta de Judas Macabeu, o livro leva o nome dele, Macabeus. Primeira e segunda Macabeus. Conta a história dos Macabeus, que levantaram uma grande revolta contra o rei daquela época. Nós estamos falando aqui por volta de 166 a.C. Não é uma era muito distante, não. Distante para nós, né? Porque 2000 e tralalá de anos, né? Faz tempo. Mas é muito próximo do nascimento de Cristo. Muito próximo já do início da era cristã. É um momento da história que eu tenho certeza que, se você não conhece, pelo menos já ouviu falar de um rapazinho que é conhecido como Alexandre o Grande. Quem conhece a história de Alexandre o Grande? Levanta a mão aí. Pouca gente, né? Alguns não têm certeza, porque levantou a mão assim, né? Ou tipo é parente de Tiranossauro Rex, né? Não tem braço, só tem mão. Fica só aqui, ó. Alexandre o Grande, irmãos, era um rei tirano, na época em que a Grécia tentava colocar para o mundo inteiro o seu paganismo, adoração aos ídolos, aos deuses pagãos. Mitologia grega, tenho certeza que você já ouviu falar ou conhece bem. Toda a história de mitologia grega, os reis, os deuses da mitologia grega. Então, para ele, aquilo era fé, aquilo era religião. Portanto, Alexandre o Grande, um grande tirano, né? O mundo chamava de Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, um grande tirano que se levantou contra o povo judeu na época, dizendo que esta fé não tinha nenhum sentido, sobretudo que todos deveriam se curvar diante da fé desse povo grego. Resumidamente a história, irmãos. Alexandre então morre sem ter nenhum descendente, graças a Deus. Nenhum descendente. Não tinha para quem deixar todo o teu reinado. Ele tomou conta de muitas terras, matando muita gente, se apoderando dos bens que aquele povo tinha. E de repente ele se vê num leito de morte e não tinha para quem deixar nada. Daí ele distribui então para os seus parentes, e distribui em especial para muitos soldados, generais do exército, pessoas que viviam com ele desde a sua infância, amigos. E daí se levanta então quem achava que Alexandre Magno era uma pessoa ruim, se levanta então a própria visão do capeta, que é o cidadão que veio depois. Já começa pelo nome dele. O nome dele, Antíoco Epífanes, olha que bonito. Não põe esse nome no seu filho, pelo amor de Deus. Antíoco IV Epífanes. Era um general do exército de Alexandre. E ele se levantou, irmãos. Não dá para comensurar, mas vamos tentar chutar aqui. Pelo menos 100 vezes mais tirano, 100 vezes pior do que Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, como o mundo pagão chama. E aí sim colocou leis, regras e começou a assassinar todo o povo judeu que ousava manifestar a sua fé, que ousava permanecer se prostrando, permanecer adorando, permanecer glorificando. Passava ao fio da espada todos os que iam ao templo. Ele perguntava de uma forma muito carinhosa, assim como quem fosse muito amigo de todos. Quem aqui é circuncidado? Todo judeu tem que ser, né? Quem é circuncidado? E o homem judeu, com o seu orgulho judaico, levantava a mão e falava, eu sou. Falava, pode matar, não quero nenhum. Matava todos os circuncidados. As mães iam levando os filhos, já na época propícia, ali por volta dos seus 12 anos, aliás, antes, né?
levava os seus filhos para ser circuncidado no templo, só o rabino pode fazer isso. Então levava lá o filhinho no templo para fazer isso, e perguntava: o que a senhora veio fazer aqui? Vim trazer meu filho para ser circuncidado. Que maravilha, pode matar os dois, a mãe e o filho. A mãe morria decapitada e o filho era enforcado, pendurado pelo pescoço, para que todos vissem. Olha que beleza. Quem mais aí quer? Quem mais está querendo ser circuncidado aí pode ficar à vontade, porque corda não falta. E assim foi a tirania de Antíoco. E ele baixou esse decreto: nada de judaísmo, todos serão um só povo e uma só religião, que é a religião grega. Pode adorar os ídolos que você quiser, não tem essa de comida impura. A carne de porco é impura para os judeus, como é até hoje. Não tem nada disso. Pode comer o que você quiser, pode se esbanjar. Mas um homem não é lícito que ele largue a sua esposa para ter... Não, pode ter quantas mulheres quiser. Mulheres, quanto homem quiser, tudo livre, avontes. É free. Open bar para todo mundo. Né? Assim, self-service. Paga e come à vontade. Assim era a festa para ele. E é assim mesmo, irmãos. E é assim mesmo. Banquete era até se fartar. Sabe o que é ficar fartado num banquete? Se fartar no banquete seria comer até passar mal de vomitar. É assim. Pode tudo. Qual é a regra? A regra é ser feliz. Não sei vocês, mas me parece muito assim com o mundo de hoje em dia. Né? Muito parecido com hoje em dia. A regra é ser feliz. Afinal de contas, só temos uma vida para curtir. Não é isso que o mundo fala hoje, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Era isso que este infeliz falava. E tudo sob o teu reinado, como rei, já foi declarado rei naquela época. Então ele disse: todo judeu tem que se curvar diante de mim e tem que profanar o templo. Profanar o templo, profanar os santos, profanar tudo. Tudo segundo o que eu quero, o que eu mando. Aí entra o voto de obediência na vida de Matatias. Um homem que se levanta no meio do tiranismo de Epífanes, Antíoco Epífanes. E quando dizem para ele assim, vendo que ele era um homem que conseguia juntar um povo, vendo que era um homem que tinha poder na palavra e força no braço, vendo que ele poderia causar problemas ao seu reinado, falou assim: vamos então dar ao homem o que todo homem quer. E daí ele fala assim: vem você primeiro executar a ordem do rei, como fizeram todas as nações, inclusive seus primos, parentes e muitos conhecidos judeus seus. Os habitantes de Judá e os que ficaram em Jerusalém, serás contado tu e teus filhos entre os amigos do rei. Será amigo do rei. Se vier aqui e renunciar a tua religiosidade, renunciar ao teu Deus, será chamado amigo do rei. Imagina, quem é você? Sou amigo do rei. Mais ou menos isso. E ele te honrará, acumulando-vos de prata, de ouro e de presente. Olha, irmão, o que todo mundo quer: dinheiro, poder, fama. Se você renunciar ao teu Deus, ouro, prata, presentes, além de ser amigo do rei, comer na mesma mesa que o rei, vai ser da hora. Open bar todo dia para nós. Vamos embora, Matatias. Matatias responde o que nós lemos então: não. Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, ele se coloca. Meus filhos. Ele vai dizendo: eu, meus filhos e meus irmãos, perseveraremos. E daqui ele traz a primeira virtude para nós nesse texto, do que é uma vida de obediência, o que é um voto de obediência. Para eu ter um voto de obediência para com Deus, irmãos, a minha primeira virtude tem que ser a perseverança. E Matatias diz aqui: nós vamos perseverar, persistir, continuar, seguir, caminhar, tropeçou, levanta e continua andando. Vamos ser teimoso, ele falou aqui.
E não vamos desviar da nossa religiosidade, não vamos negar o nosso Deus, não vamos fazer nada diferente do que os nossos antepassados nos ensinaram pela fé. Não vamos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Seremos fiéis ao Deus único, santo e soberano, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Entende, irmãos, o que é o voto de obediência na nossa vida? Diante de situações extremas, e veja, ser obediente na vida diante de situação de marasmo, de calmaria, é fácil. Se propor para vocês aqui uma nova religiosidade, não vou nem dizer isso, mas um novo movimento na Igreja Católica, dizendo, olha, irmãos, quero convocar todos para ser cristão católico. Todo mundo aceita? Óbvio que todos vão dizer sim, porque já somos. E como cristãos católicos, nós vamos ter que rezar, mas cada um reza conforme a tua realidade, vontade e desejo. Olha como é tentador para nós, irmãos, porque nós somos tentados a isso o tempo todo, né? Tem que rezar o terço todo dia, o rosário, aliás, né? Mas a preguiça também todo dia bate na porta do coração. E veja como é tentador o convite. Ou seja, na calmaria da minha vida, no comodismo da minha vida, servir a Deus do jeito que eu quero e do jeito que eu estou, da hora, é nós, vamos junto. Tenho certeza que estou dizendo eu como figura de linguagem, mas se algum infeliz se levantar e fizer essa proposta, tenho certeza absoluta que uma multidão de cristãos o acompanharão, o seguirão, porque será fácil servir a Deus nesta condição. Ou uma coisa mais simples e mais perto para mim e para a tua realidade. É fácil servir a Deus e ser obediente a Deus quando você está empregado. Quando está tudo beleza, o namoro está indo bem, ou o casamento, ou o noivado, ou a vida de solteiro está legal mesmo, estou seguindo aquilo que Pedro falou, né? Quem dera que todos fossem como eu, né? Paulo também falou isso, quem dera como se todos fossem como eu. Entende, irmão? Quando você olha para a tua vida e tenta achar um defeito na vida e não tem, oh, meu Deus, que vida é essa? Estou no céu já, não tem defeito, está tudo certinho, está tudo da hora, Deus, aqui. Ser obediente nessa hora é fácil, irmãos, é ou não é? É ou não é, irmãos? É fácil. Sei que você deve estar com sono, mas você tomou café, então tem que ficar esperto aí. Quero já profetizar na sua vida que se você dormir agora, que Deus te leve. Espero que você tenha confessado os seus pecados. Senão você vai morrer e você vai abraçar o vermelho, chifrudo, rabudo, desgraçado, sem vergonha, maldito, excomungado. Isso. Não tem mais salvação para o condenado. Pronto, resumi. Já sabe de quem eu estou falando, né? Isso. Então não dorme. Não dorme. E veja, é fácil servir e ser obediente a Deus numa situação como essa. E querendo ou não, irmãos, como seres humanos que somos, preguiçosos e sem vergonhas, na hora mesmo em que a água bate, né? Você já sabe o resto do ditado. Na hora que a água bate mesmo, é a hora que a gente tem que levantar, é quando a gente se preocupa com as coisas. Falou, opa, tem coisa errada aqui. Ô Deus, me ajuda aí. É nessa hora que a obediência começa, então, ter momentos de escuridão. É no momento em que as coisas estão difíceis que é difícil ser obediente a Deus. Quando Deus manda ir para um lado e o desejo da carne manda ir para o outro. Quando Deus pede para fazer uma coisa e o desejo da carne pede para fazer outra. Difícil mesmo, irmãos, é ser obediente a Deus em situações extremas. Ainda mais quando nós lidamos com situações de morte. Quem aqui quer morrer? Levanta a mão. Ninguém, né? Não sei por que ninguém levanta a mão, Diego. Você quer? Agora? Ah, agora não, tá vendo? Por que nós não queremos morrer, irmãos? E não é errado não desejar a morte. Muito pelo contrário, é certo. Porque Deus nos criou para a vida e não para a morte. Deus nos chama para a vida eterna depois que morremos. Não é assim, eu estou vivo,
Estou aqui, da hora, estamos pregando a palavra, Deus chega e fala, Marcelo, bora. Não é assim. Primeiro você morre, aí morreu, Deus fala, vem. É isso que a escatologia da igreja ensina para nós. Porque Deus não quer ninguém morto. Você não pode ficar morto eternamente. Se você morreu eternamente, é porque está no inferno. Mas nós queremos a vida eterna, meus irmãos. Nós ansiamos pela vida eterna, mas para chegar na vida eterna temos que passar pela morte nesse mundo. Mas ninguém quer morrer, mas quer a vida eterna. Então o que Deus ensina para nós? Cuida da sua vida aqui. Quanto melhor for a tua vida neste mundo, mais perto, não em tempo, mas em espiritualidade, mais perto você estará da vida eterna. Assim é o que Deus propõe para nós. E o que é estar perto então da vida eterna? É ser obediente a Deus. Não roubar, não matar, honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, não cobiçar as coisas do próximo. Entende, irmãos? É olhar para os mandamentos e seguir aquele negócio ali. Já está prescrito. Segue aquilo que não tem erro. É fácil obedecer amplamente os 10 mandamentos, irmãos? Fala aí para mim. É fácil ou é difícil? Tem gente que está com medo de falar, né? É difícil. Para mim não é fácil não, irmãos. Acho que sim. É difícil, irmãos. Por quê? Porque é difícil viver obediência. Todo mundo aqui, todos, sem nenhum puritanismo. Todos aqui já desobedeceram os pais pelo menos uma vez na vida. Sim ou não? Sim. Alguns, inclusive eu, já levaram até uns tapas na bunda por causa disso. Sim ou não, irmãos? Sim. Veja, não há nada de errado nisso, porque foi uma correção fraterna dos pais. Amém, irmãos? A desobediência, ela está o tempo todo batendo na porta do nosso coração, na porta da nossa vida. A desobediência está o tempo todo nos levando, querendo nos levar para o caminho dela. Só que a desobediência nos leva para a morte eterna. Enquanto que a obediência nos leva para a vida eterna. Para onde você quer ir? Para a morte ou para a vida? Fala para mim. Então você tem que ser obediente a Deus. Entenda que quando você é obediente a Deus, quando nós somos obedientes a Deus, eu me incluo nisso, claro. Não só nós iremos participar da vida eterna, viver a vida eterna, voltar para casa, para Jerusalém Celeste. Não, irmãos, isto será uma recompensa para todos os nossos também. Olha o que Matatias fala, nós vamos perseverar. Ele não diz eu vou perseverar, quem quiser vem comigo, quem não quiser, Não, ele fala com autoridade, eu, meus filhos e meus irmãos, não vamos desviar da nossa fé. Nós perseveraremos. Ele com autoridade espiritual, sobretudo, fala pelos seus filhos e pelos seus irmãos. Entende, irmãos, que viver um voto de obediência é falar não só por si mesmo, mas é falar por todos os seus. E como é difícil falar pelo outro, né? É mais ou menos assim. Tenho certeza absoluta que o Diego é um homem que busca a santidade. Tenho certeza, irmãos, o Diego vai para o céu quando morrer. Aí vem um infeliz e pergunta assim, você põe a mão no fogo pelo Diego, né? Sempre tem, né, alguém para fazer isso. Você põe a mão no fogo, aí já é muito, né? Entende, irmãos? Cadê então a confiança em Deus? Cadê a generosidade? Cadê a mansidão? Cadê o amor fraterno, que são virtudes de uma pessoa que vive obediência a Deus? O amor fraterno quer que o Diego vá para o céu. Não, irmão, você aqui quando morrer tem que ir para o céu. Um dia nós vamos se encontrar lá. Mas eu estou mesmo no fundo desejando que ele vá primeiro, né? E que fala junto com Jesus, prepara uma morada para o meu irmão que ficou, né? Ainda que seja intercessor. Veja, irmãos, entenda a dimensão da obediência. Ser um homem, uma mulher, ser uma pessoa devotada à obediência a Deus é estar disposto a viver a tudo que Deus propuser para você. Tudo que Deus colocar na tua vida, tem que vir nos seus lábios uma resposta de uma única palavra, que é a mesma resposta da mesma única palavra que Chiara Lucy disse para Jesus. Sim. Não importa o que, sim. Não importa quando,
Sim. Não importa onde? Sim. Sim para Deus, sim para Jesus, sim para o Espírito Santo, sim para tudo que vier do céu, sim, porque é de lá que eu sou. Uma vida votada à obediência a Deus é uma vida disposta a lutar aqui nesta terra, travar batalhas aqui nesta terra, irmãos, lutando a favor da santidade de vida que Deus nos criou, e lutando contra o pecado que nos quer mortos, renunciando Deus, profanando o templo, profanando a santidade de vida. Quando caímos no pecado, por menor que seja, e não existe pecadinho e pecadão, eu sei que você sabe disso, mas por mais simples que seja uma atitude de pecado na nossa vida, meu irmão, minha irmã, estamos profanando o que é santo. Coloca a mão no seu coração aí, no seu peito, né? Porque você não pode pôr a mão no coração, graças a Deus. Põe a mão no seu peito. Seu coração está batendo? Acho que está. Está sentindo? Que bom. Bate 3 vezes no seu peito, assim, ó. Fala, eu quero ser santo. Diga assim, eu vou ser santo. E eu vou vencer o pecado. Para isso, você tem que ser obediente. Se a desobediência entrar na sua vida, meu irmão, minha irmã, você acabou de dar um passo largo em direção ao abraço daquele que já está condenado. E ele não vai te abraçar. Ele vai te devorar, como diz na palavra. Ele está ao redor aqui, ó, rugindo como um leão, como diz a palavra, pronto para devorar. Diz o texto bíblico que Satanás, ele quer nos tragar. E como é duro escutar isso. Mastigar, mastigar, usar, destruir, quando não servir para mais nada, jogar fora. Nós não queremos isso para a nossa vida, irmãos. Nós queremos a paz, a alegria, a santidade. Nós queremos ver Deus, nós queremos estar na glória. Só que é difícil chegar lá, irmãos. E a primeira condição para se chegar à vida eterna é a obediência. Sendo obediente a Deus, nós estamos então dando passos largos, mais largos, em direção à casa do Pai. O Diego foi o único que levantou a mão aqui quando eu perguntei quem quer morrer, né? Timidamente ele fez assim, eu quero. Claro que, irmãos, esse desejo, ele não é que eu quero morrer, o desejo da morte, não é isso. O desejo de querer um dia habitar na Jerusalém Celeste, ele é intrínseco ao desejo de um dia morrer. Portanto, o desejo que nós temos no nosso coração é de querer estar prontos para este dia. Por que eu estou batendo na tecla da morte, da morte, da morte, da vida eterna, irmãos? Porque é aqui, é nesta militância, como igreja militante que somos. Igreja triunfante, igreja padecente, e a igreja militante que somos nós. Como igreja militante, é aqui que eu e você vamos travar batalhas contra os reis deste mundo. Assim como Matatias travou a batalha, como todo um reinado de um tirano. É aqui que nós vamos lutar, e é aqui que nós vamos vencer em nome de Jesus. Veja, irmãos, quero que você continue comigo no texto bíblico aí. No capítulo 49, quando vai narrar, aliás, no versículo 49, perdão, capítulo 2, versículo 49, quando vai narrar a morte de Matatias, ele dá instruções para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus companheiros. Vai dizer assim, ora, chegou para Matatias o dia de sua morte, e ele disse a seus filhos, o que domina até este momento é o orgulho, o ódio, a desordem e a cólera. Olha o que Matatias fala para os filhos. Sede, pois, agora, meus filhos, os defensores da lei, e dai vossa vida pela aliança de vossos pais. Recordai-vos dos feitos de vossos maiores em seu tempo, e merecereis uma grande glória, e um nome, o que, irmãos, que está escrito aí? Um nome eterno, é lá, é na eternidade.
na glória de Deus. Porventura, veja a observação que Matatias faz, porventura não foi na prova, não foi na calmaria, foi na prova. Porventura não foi na prova que Abraão foi achado fiel, ou seja, quando Deus disse para Abraão, me dá o seu filho único Isaque, ele será oferecido em holocausto, em sacrifício para mim. Abraão não pensou duas vezes, foi ao monte em que Deus indicou, levantou o altar, colocou a lenha, amarrou o filho e quando estava prestes a imolar o próprio filho, o anjo gritou e disse, não faça isso porque fostes fiel a Deus. Foi na prova, irmãos, ou foi na calmaria? Foi na prova. E não lhes foi isso imputado em justiça? José do Egito, observou os mandamentos na sua desgraça e veio a ser o senhor do Egito, quando foi vendido então pelos irmãos. Na verdade foi deixado para ser morto e depois se arrependeram disso e venderam para os egípcios. E lá ele foi senhor do Egito, até reencontrar os seus irmãos e seu pai e perdoar a todos pelo que fizeram. Por ter sido inflamado de zelo, recebeu a promessa de um perpétuo sacerdócio. Josué, cumprindo a palavra de Deus, veio a ser juiz de Israel. Calebe deu testemunho na assembleia e herdou a terra. Por todos os séculos, em vista de sua piedade, mereceu Davi o trono real. Porque ardia em zelo pela lei, Elias foi arrebatado ao céu. Irmãos, Elias não morreu, veio a carruagem de fogo e levou ele. Não morreu, não conheceu a morte. Mas foi na tribulação. Quantas vezes Elias passou por uma situação de tribulação, pensou até em desistir, teve medo de morrer, mas permaneceu firme e ficou fiel. Veja, vai dizer, Ananias, Azarias e Misael foram salvos da chama por terem tido fé. Os jovens na fornalha de fogo. Daniel, na sua retidão, foi livre da boca dos leões. Recordai-vos, assim, de geração em geração, de que todos os que esperam em Deus não desfalecem. Para aqui um instante, irmãos, ei, todos passaram aqui por tribulações na sua vida. Todos os que foram citados aqui por Matatias. Quero pegar aqui em especial duas figuras do texto bíblico para nós, Daniel e os seus amigos. Os amigos que foram lançados na fornalha de fogo. Enquanto o fogo ardia, enquanto o fogo subia, eles faziam o que, irmãos? Dançavam em cima da brava, louvando a Deus. E será que eu e você teríamos coragem de fazer isso? Ou no momento em que a brasa chegasse aos nossos pés, nós já começaríamos a clamar por perdão, por misericórdia, por clemência, ou até mesmo negaríamos Deus. Eles foram fiéis, irmãos, o tempo todo ali louvando, glorificando. Está ardendo aí não, aqui está suave, é nós. Está da hora, Deus, manda mais fogo, aleluia. Não vamos negar o nosso Deus. E a brasa aí, como é que está? Aqui está gelado, oh glória, segura nós. E quando tira eles da fornalha, irmãos, nem a roupa tinha sido chamuscada. Isso é voto de obediência. É na penúria. É na dor, é no sofrimento. Quando estou fraco, aqui estou. Quando estou fraco, estou. Será que essa palavra faz sentido na tua vida? Será que ela fez sentido na tua vida até hoje? Será que até hoje, quando você esteve fraco, você se sentiu forte? Manda brasa mesmo, manda brasa. Pode vir brasa que está suave. Ou você começou a já lamentar. Não mereço. Por que isso? Por que aquilo? A nossa vida é assim o tempo todo, irmãos. Queremos ser fortes em Deus, mas a verdade mesmo é que não somos. Mas Deus nos chamou aqui neste retiro e nesta tarde para nos mostrar que é possível ser forte, é possível vencer a dor, é possível vencer o sofrimento, é possível ser fiel a Deus em toda circunstância, em toda ocasião, é possível viver votado na obediência, é possível, irmãos, dá para ser assim. Enquanto o mundo vai dizer que não dá, dá para ser assim. Misericórdia, hein? O pregador esqueceu de desligar o telefone. Não, não é não.
Misericórdia. Perdão. Veja, irmãos, entenda, e pegando a outra figura do texto aqui, Daniel. O rei ali disse, todos terão que passar pela minha coroa e vão ter que se dobrar, venerar. Ninguém mais vai poder adorar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Daniel falou, eu estou fora. 3 vezes ao dia ele se colocava de frente para a janela, em direção lá ao templo, e fazia suas orações e adorava o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Alguém viu, ficou com inveja, foi lá e caguetou para o rei e falou, rei, tem um Daniel aí que está desobedecendo, hein? Pega ele e joga na cova dos leões. Você sabe a história, irmãos? Daniel foi devorado pelos leões, sim ou não? Sim ou não? Não. Estava lá louvando. Penso que só faltou pegar no braço do leão. Bora dançar. Bora, manda um louvor, puxa um louvor aí, leão. Sabe tocar? Não tem violão, mas nós canta. Pode louvar a Deus. Oh, glória, eu não sei falar a tua língua, leão, mas nós vamos cantar junto. Canta, porque o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó livrou o povo da opressão do Egito. O povo foi liberto, o povo entrou na terra prometida. Oh, glória, está com nós, leão. É nós, glória a Deus. Assim, irmãos, uma vida votada a Deus, mesmo quando tiver cara a cara com a boca do leão. Você já viu o tamanho da boca do leão? Já foi no zoológico? A boca do leão é grande. E os dentes, irmão, imagina aquilo ali, ó, mordendo, não dá nem para imaginar mordendo a carne. Daniel não pensou nisso. Daniel não pensou na dor. Daniel não pensou no sofrimento. Daniel não pensou, irmãos, nesta vida. Daniel olhou para a vida eterna e falou, não, aqui é que eu tenho que ser fiel. Ser fiel lá na glória, beleza, é fácil, porque aqui eu já passei pela dor. Mas é aqui que eu tenho que ser fiel a Deus. Então bora dançar junto, leão, é nós. Tem outros aí? Pode chamar, chama os irmãos. Vamos fazer um grupo de oração. Como ele estava na cova, estava escuro, cara de grupo de oração, né? Quando os irmãos mandam apagar a luz. Fala, grupo de oração é nós. Chapa o fogo, clama o Espírito, oh, aleluia, desce fogo aqui, nós e os leões, batiza eu. Penso até que Daniel pode ter colocado a mão na cabeça do leão e falou, batiza esse filho agora. Manda fogo, Senhor, oh, aleluia. Oh. Daí ele viu o leão dormindo, provavelmente, e quando ele viu o leão dormindo, ele se ajoelhou e falou para o leão, minha vez, vai. Está compreendendo, irmãos, o que é um voto de obediência? Quando o leão abrir a boca para você, meu irmão, não é para você chorar de medo, não é para você correr de tristeza. Quando te jogarem na cova dos leões, não é para você pensar no pecado que você não confessou, porque a partir de hoje sua vida será diferente. Quando você estiver na cova dos leões, é para você louvar, agradecer e bendizer o nome do Senhor e responder como que Ara Lúcia respondeu, Senhor Jesus, se é a tua vontade, é a minha também. Quando te jogarem na fornalha de fogo, meu irmão, minha irmã, e você vê aquela brasa que não é passar uma carne, é passar você, ali acesa, não é para fazer o sashimi de boi, né, Diego? Que a carne mal passada, não. É para fazer um assado de você. Quando você vê aquela churrasqueira acesa e falar, é ali que eu vou, é. Aleluia, aleluia, vamos junto, glória a Deus. Irmão, entenda a brincadeira, entenda a alegria da pregação, entenda a alegria com que o Espírito Santo move a mim e a sua vida na obediência. Um cristão, uma cristã desobediente é um cristão e uma cristã triste. Vive cabisbaixo. Tá tudo bem, irmão? Paz de Jesus, irmão. A paz. Irmão, conheço um monte assim como eu fui assim um dia. Ai, tá difícil, minha casa, meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio, cachorro, piquete, papagaio, tudo é culpa, irmãos. Mas se olharmos para a essência dessa tristeza é a desobediência, porque quando o pecado entra, a tristeza toma conta. O que é pecado, irmão, se não desobedecer às leis de Deus? Transgredir as leis de Deus. O que é pecar contra Deus se não desobedecer a Deus? Olha o pecado original.
Qual foi o pecado original, irmãos? Fala alto aí para eu escutar, que eu sou meio surdo. Qual é o pecado original, irmãos? Qual é? Desobediência. Daí, porque foi desobediente, agora sofre as dores do parto. Está escrito na palavra. Agora você planta e colhe desta terra. Ah, mas não tem semente, se vira. Aí começa a tristeza, começa a dor, começa o auto-martírio. Não é o martírio que vem de Deus, é o auto-martírio. Pede para Deus um emprego, Deus dá um emprego, vai falar, ai Senhor, mas estou ganhando pouco, trabalho longe, tem que acordar cedo. Aí dá até desculpa, ó, desculpa de carismático. Não dá tempo nem de chegar no grupo de oração. Ai, feliz, mas quando estava desempregado não ia. Essência da tristeza na vida do cristão, irmãos, é a desobediência. Essência da alegria na vida do cristão, voto de obediência. Quem quer tristeza, irmãos, não quer obediência. Quem quer alegria, tem que desejar obediência na sua vida. Assim o exemplo de toda a história. E Matatias contando para os seus filhos, estou morrendo, mas está da hora. Está da hora porque o chicote vai estralar para esse louco aí que está querendo matar nós. E aí ele coloca então, não vou dizer um fardo, mas o jugo, nas costas do seu filho Judas. Macabeus e fala, você é o general, você que manda agora. E Judas Macabeu já era loucão também. Falou, é nós. Espada neles, estamos juntos. Se você nunca leu, leia o livro de Macabeus e você vai ver todas as vitórias. Se você folhear a Bíblia, você vai ver os títulos assim, ó, vitória de Judas sobre cada povo com o qual ele lutou. Vitória. O mundo mandou uma guerra para você, permanece fiel, que Deus vai te dar vitória. O mundo está tentando te derrubar, permanece fiel, porque Deus vai te dar vitória. O mundo vai te dar uma fornalha de fogo, permanece fiel, porque Deus vai te dar vitória. O mundo vai te jogar na cova dos leões, permanece fiel, porque Deus vai te dar vitória. Se o mundo mandar para você um câncer, como mandou para Kiara Lucy, permanece fiel, porque Deus vai te dar vitória. Fácil falar enquanto estamos com saúde, né, irmãos? Difícil mesmo vai ser o dia que ela bater na porta do coração, mas é nesse momento que Deus prova a minha e a sua alma no fogo do Espírito Santo. É esta fornalha que eu e você seremos metidos o tempo todo, na fornalha do Espírito Santo. É assim que se forja uma alma, é assim que se forja a santidade na vida, na penúria. E eu não estou desejando que você passe por tempos ruins, não é isso. Estou profetizando na sua vida que a partir de hoje, em nome de Jesus, quando esse tempo difícil bater a porta da sua vida, você estará votado à obediência a Deus e preparado para a vitória. Em nome de Jesus. Pessoas votadas à obediência são pessoas virtuosas, cheias de virtude. Está sobrando, transbordando. Diferente do que o mundo fala no ano novo, saúde para dar e vender. Eu não vendo saúde, eu dou. Eu não vendo virtude, eu compartilho. Eu não amo sozinho, eu ensino os outros a amar junto comigo. Eu amo sem esperar ser amado, isso é virtude de uma alma obediente a Deus. Uma alma caridosa, uma alma que busca a reconciliação. Manja a turma do deixa disso? O pau está comendo na escola, sempre tem aquele irmão que chega, para, você para, né? Minha alma e a sua tem que ser assim. Da turma do deixa disso. Deixa de guerra. Deixa de fome. Deixa de ganância. Deixa de orgulho. Nós somos de Jesus. Nós somos da cura, nós somos da libertação. Nós somos da vitória. Uma alma votada para a obediência é uma alma generosa,
como Matatias. Eu, meus filhos e meus irmãos. Não é só para mim. É para todos. Generosidade. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero ir sozinho. Eu tenho que ir junto com a minha esposa. Durante muito tempo, nós confundimos. Durante muito tempo, eu e minha esposa confundimos o que era o fruto do matrimônio. Achávamos que o maior fruto ou o principal fruto do matrimônio era o filho. E olhamos para a nossa vida matrimonial já para completar 9 anos e o filho não chegou. Aí a gente descobriu recentemente que o maior fruto do matrimônio é a santificação um do outro. Se eu não santificar a vida dela, meu matrimônio não deu fruto. Ou seja, eu não fui generoso. Se ela não me santificar, ela não foi generosa, ela não amou. Se isso acontecer, irmãos, o filho é consequência. Em nome de Jesus, eu quero que você compreenda. E nós encerramos aqui, nós vamos adorar Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, como homens e mulheres obedientes a Deus. Aí na sua Bíblia, onde você está com ela aberta ainda, no versículo 64, quero que você leia junto comigo, em voz alta, imponente, para que o mundo e o condenado escute que nesta tarde o Senhor Jesus, na intercessão de Nossa Senhora e de São João Paulo II, está nos dando a alegria. 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 64. Está escrito assim: quanto a vós, meus filhos, sede e em observar, porque chegareis aonde? A glória. Vamos ler de novo, irmãos. Versículo 64. Quanto a vós, meus filhos, sede corajosos e destemidos em observar a lei, porque por ela chegareis à glória. Eu vou chegar lá, irmãos, e você vai? Sim. Então você tem que ser obediente e eu também. Homens e mulheres desobedientes não vão triunfar na glória. Homens e mulheres desobedientes, irmãos, vão padecer. E nem é no purgatório. Vão padecer na distância, na ausência eterna de Deus. Eu não quero isso, eu quero triunfar. Em nome de Jesus, fica de pé.